Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 5 de outubro. O Ibovespa apresentou alta de 1,2%, dando sequência ao movimento de alta aqui no gráfico diário, ficando mais esticado para cima no curtíssimo prazo, conseguindo até fechar acima dos 47.500 pontos, região de resistência já citada na última videoanálise semanal, card aqui aparecendo para que você possa acessá-la. Essa região de 47.500 pontos para mim continua sendo válida como resistência até o encerramento desta semana. Como eu já disse, o Bovespa esticado para cima no curtíssimo prazo favorece correção aí nos próximos pregões. Não significa dizer que não possa esticar um pouco mais para cima e até abrir espaço maior em termos de relação risco-ganho para a ponta vendedora. E aí o próximo nível de resistência que eu identifico como mais significativo adiante seria os 48.500 a 48.750. Iniciando a correção a partir do próximo pregão, nível de suporte que eu ficaria atento na faixa dos 46.400. Atento em que sentido? Do Ibovespa encerrar a queda e voltar a subir. Esse nível de 46.400 ganha uma importância um pouco maior, porque se aplicarmos os números do Fibonacci, aplicar o Fibonacci aqui, teríamos aqui a retração nessa faixa dos 46.400, retração de 38,2% Fibonacci, tornando essa região um pouco mais importante. Mini índice, operacionalmente, gerou um candle de reversão chamado de estrela cadente. A perda da mínima do pregão de hoje traz uma primeira chance de trabalhar na ponta vendedora, perda dos 47.500, sendo menos arrojado. A venda pode ocorrer através de topo descendente no gráfico de 10 ou 15 minutos, que principalmente respeite essa região aqui em torno dos 47.560 como resistência. Então isso seria mais interessante em termos operacionais para o mini índice a partir do próximo pregão. Na PTR4 o dia foi de alta de 0,64%, mas também apresentando um candle de reversão chamado de estrela cadente. Mais detalhes sobre esse candle aqui no card que está aparecendo para você, sobre esse padrão de reversão. A perda da mínima do pregão de hoje traz uma chance de trabalhar numa venda, apesar de já ter alguns pontos favoráveis para um movimento de correção aqui, um movimento de subida pelo gráfico semanal. Então, ou seja, não dá para se esperar muito desse movimento de baixa, mas ainda estaria coerente de buscar essa venda. E como não dá para se esperar muito desse movimento de baixa, a gente trabalharia com um stop um pouco mais apertado aqui, ou movendo o stop a cada movimentação para baixo aqui da Petro. É isso que eu gostaria, vamos dizer assim, é isso que eu faria a partir do próximo pregão, caso ela venha acionar essa venda aí no próximo pregão. Suporte para essa ação na faixa por volta dos 7,50, inclusive aqui junto desse topo anterior no G60 na faixa 7,46. Na Vale 5, o dia foi de alta de 1,59%, o candle de indefinição, deixou um gap aqui para ser fechado, não necessariamente tende a ser fechado já no próximo pregão, mas enfim, suporte em R$ 14,46, e é um candle de indefinição em cima de um nível de resistência de fundo anterior, que era suporte, agora funcionando como resistência, chamada mudança de polaridade. Esse ativo não se encaixa muito para o meu método para trabalhar na ponta vendedora. Eu ainda ficaria um pouco mais atento a essa ação para se buscar operação na ponta compradora, dependendo do que ela apresentar aqui de correção, seja movimento lateral ou movimento aqui para baixo, ainda ficaria atento mais para a ponta compradora em cima da Vale. Na JBSS3, a ação fechou o dia praticamente estável, um candle ali retornando com teve um bom gap de alta e retornou tudo aqui, teve um bom gap de alta e devolveu tudo durante todo o pregão. Fato que voltou para a região ali de resistência, não conseguiu fechar acima desse patamar. Mas de qualquer forma é um ativo, como está alinhado para cima em prazos operacionais mais acima, eu ficaria atento aí a partir do próximo pregão em termos de buscar ainda compra nesse papel, caso venha apresentar alguma sinalização de retorno do preço para cima dos R$ 16,93. Na Lojas Renner, algo semelhante, ativo que ainda está dentro de um movimento de alta, apesar do candle de baixa, de um candle de reversão no pregão de hoje, chamado aí de nuvem negra, queda de 1,24%, mas é um ativo que fez um movimento de baixa, para mim uma retração desse forte movimento de subida, dependendo da sinalização de subida aí pelo G60, pelo gráfico 60 minutos a partir do próximo pregão, ainda tentaria pegar uma continuidade desse movimento de subida que pode buscar uma região de resistência na faixa dos R$ 20. Na sequência temos aqui para ser comentado a CSNA3, que também está iniciando aqui um movimento de subida. Essa ação gerando um grande fundo ascendente, pegando todo esse movimento de subida, todo esse movimento de baixa,
traz a oportunidade de entrada, principalmente se pelo gráfico intraday proporcionar alguma sinalização de alta, respeitando a região de suporte na faixa ali dos R$ 4,00 até a região dos R$ 3,93. Então é um ativo que eu ficaria atento para tentar pegar uma continuidade desse movimento de subida através de alguma sinalização de força por parte dos compradores pelo gráfico intraday. GGBR4 algo semelhante. E na ponta vendedora, além da Petro, a VIVT4 me chama um pouco mais atenção. Se perder a mínima do pregão de hoje, também seria uma alternativa de buscar uma venda, e aí a gente vai trabalhando com stop um pouco mais curto, caso o movimento comece a não andar muito. Mas enfim, seria na perda dos R$ 38,14. Essa ação tem suporte um pouco mais relevante ali pelo gráfico intraday por volta dos R$ 37,50. Mas um movimento de baixa que ainda seria de um topo descendente a favor de todas as tendências nessa ação, que no momento apresenta aqui uma bela tendência de baixa pelo gráfico semanal. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Lembre-se de dar um like aí na videoanálise, um joinha, e também pode deixar sua opinião nos comentários deste vídeo. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.